Oi, 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 gatas, garotos, sejam muito bem-vindos ao nosso último módulo do nosso curso de emergências obstétricas, aqui no nosso 12º módulo, que está sensacional, que vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Transporte seguro, transporte da gestante. É uma gestante que teve uma parada cardíaca, que teve um DPP, que ficou necessitando de um tratamento de terapia intensiva, não tem como você sair de um curso de emergências obstétricas e a gente não discutir sobre o transporte seguro dessa gestante. Então, vamos lá com a Procris Aragão, vamos conhecimento a poder e vamos imergir aqui no nosso último módulo. Transporte do paciente crítico. O que é transportar? Vem do ambuler, né? Que é andar ou se mover. Em 1487, Isabel I, né, cria essas carruagens e camas especiais. Por quê? Porque era difícil esse transporte. Então, pensa-se nessas carruagens especiais para fazer o transporte de doente, tá? No século XIX, na França, inicia-se ali os cuidados de transporte. No século XIX, segue o transporte aeromédico, que foi pensado inicialmente por balões. Qual era o foco? Tirar os guerreiros, né, os soldados ali de guerra que estavam em combate, tirar esses feridos de forma aérea para um atendimento médico. Então, no século XIX, que já iniciou lá o transporte aeromédico por balões. Então, a gente fala de transporte e pensa que foi lá em 1487 que pensou-se no primeiro transporte de doentes aí. E no Brasil, existe uma hierarquia do serviço de saúde, né? É a necessidade de transitar em diversos níveis de assistência e complexidade. Pensamos aí como portas de entrada, atenção primária, CAPS, urgência e emergência, hospital de pequeno porte, hospital de grande porte, e o que é que a gente pensa? Que todos esses profissionais, eles têm a necessidade de informação básica. Por exemplo, o paciente de SAMU 92, ele tem que ser treinado em situações de urgência e emergência, ACLS, PAUS, né? Reanimação neonatal, e uma informação importante. Existem poucas empresas com equipes especializadas com transporte neopediátrico, né? Então, quanto mais complexo, menos gente qualificada aí para estar atuando no transporte aeromédico, ou transporte de UTI neopediátricos. É uma área bem em expansão e é uma especialização que, para quem gosta, é espetacular, porque profissional de transporte ou profissional neopediátrico são bem requisitados, porque são poucos qualificados aí no mercado. Qual é o objetivo do transporte? Pensar no transporte seguro, disposição de todo o material previamente testado, equipe treinada para intercorrência e pensar na estabilidade clínica do paciente. É super chato, né? A gente está ali na USA ou na aeronave e a gente tem que fazer o checklist de todas as notas bolsas. Claro que a gente tem que fazer o checklist, porque a gente tem que saber. Quando a gente tem uma base, né? Ali a gente faz checklist de bolsa fechada a cada 30 dias, que é reposição de material vencido, reposição de falta. Abril, precisou utilizar o material, vamos reconferir cada bolsa e repor o que está precisando ser reposto ali, porque é importante. É igual o carro de emergência, as nossas bolsas de transporte. Utilizou, tem que ver o que utilizou e está repondo ali conforme a necessidade, tá? Os 10 passos para um transporte seguro, a gente tem que pensar que o transporte seguro é a continuação do tratamento da gestante ou da puérpera grave, que necessita de outros atendimentos que aquela unidade primária não oferece. Pode ser o transporte intra-hospitalar, extra-hospitalar. Pode ser um transporte básico, avançado ou aeromédico. E o que é que a gente tem que pensar nesse transporte seguro? Checagem do pré-transporte, confirmação do local do destino, né, em caso de regulação, ver, anotar todos, o profissional que vai receber a unidade de referência, observar todo o prontuário desse paciente, tomografia,
histórico de diálise, estabelecer um contato com a equipe de informação básica. Por exemplo, o leito 4 da UTI que eu trabalho vai receber um paciente regulado lá do Hospital do Oeste, do HO, ali de Barreiras. Eu tenho que entrar em contato com essa equipe entrar em contato comigo e informar a situação desse doente para a gente receber esse doente, tá certo? Equipe, né? Designação de profissionais treinados, médico e enfermeiro para acompanhar, a depender da gravidade e que aporte que esse paciente precisa. Observar as condições iniciais desse paciente, observar se a gente tem padrão respiratório, se a gente tem bomba de fusão suficiente, posição de leito, tem que observar tudo, como é que está paciente na unidade de satélite para a unidade de transferência, ok? Gente, testar os equipamentos é super importante. Monitor cardíaco, pressão arterial, oximetria de pulso, porque a gente tem que estar seguro nesse transporte. Já pensou? Eu não testei meu laringo, não testei nada ali, de repente está sem pilha, e de repente aquele paciente ali saiu ali da unidade onde eu moro, cidade de Bonito, com a USA, né? Foi a USA ali até a área do helicóptero, a gente fez essa transferência de Bonito para Salvador e precisou entubar antes de colocar o paciente na aeronave de asa rotatória, e aí meu laringo não funciona. Então, tem que estar sempre observando todos os equipamentos mínimos ali para o transporte, tá? E, principalmente, ver as contraindicações do transporte. Número suficiente de profissional treinado, instabilidade hemodinâmica do paciente, tá? Então, a gente tem que pensar função cardíaca, oximetria de pulso, pressão arterial, frequência respiratória, pressão intercraniana, se a PEP, como é que está? Ele está incontrolado, não está incontrolado, está sedado, não está? Tem que observar. Gente, a revisão dos equipamentos e catéter venoso, fixação adequada dos esparadrapos, do tubo traqueal, da sonda nasoenteral, da gastrostomia, do que esse paciente estiver fazendo uso. Esse paciente está fazendo uso de dreno de tórax, ele está fechado, como é que está, entendeu? Tem que estar super bem posicionado, tem que estar desclampeado, tá? Desclampeado se for fazer o transporte, tem que observar se tem ou não tem o nível abaixo do tórax da inserção. Se tiver desclampeado e for, digamos assim, se for carregar o dreno de tórax no nível do paciente, eu vou botar tudo em cima da maca, tem que estar tudo fechadinho, bonitinho. Se tiver abaixo da maca, pode estar transportando aberto, mas o ideal é que se transporte tudo clampeado ali em cima do paciente, que pelo menos a gente está vendo o que é que tem ali para ver, tá? As bombas de fusão tá fixada adequadamente, tem que garantir a bateria, tem que ver se tem carga, ver se todos os cabos estão funcionando. Gente, sonda nasogástrica, né? Ela tem que ser clampeada, se possível, fazer esvaziamento gástrico ali, aspirando ali com a seringa de 20 para ver se tem algum retorno de dieta ali, tá? Então, a gente tem que lembrar de fazer todos esses passos aí para não ter nenhuma intercorrência. O transporte é planejar para que seja feito em menor tempo possível. Cuidado especial com a transferência da maca, pensar em checar se o paciente tem ou não condições de transporte, configurar ventilador, parâmetros compatíveis com o modo ventilatório prévio, se necessário, tá? Elevar a fração expiratória de oxigênio, cuidados principais, né? Pensar que a gente pode ter erro com deslocamento de cânula traqueal, perda de suprimento de oxigênio, mau funcionamento de equipamento, na falta de energia. Essas baterias conseguem chegar, né? E pensar em perda de catéter, perda de pulsão venosa por tração. Então, tem que ser assim, uma equipe sincronizada e saber o que está fazendo para a gente não trazer malefícios para esse paciente. Estabilização pós-transporte. Chegamos, recebemos esse paciente e vamos estar fazendo as conexões lá na nossa aeronave, né? Tá com o ventilador de transporte, fez a troca, vê se esse ventilador está funcionando, se o conector de energia está 100%, tá? Esse paciente tem exames pré-operatórios, tem o quê? Tem que levar todo o processo de prontuário, fazer o checklist de chegada, de entrega desse paciente, tá? E anotar no prontuário qualquer procedimento realizado, incluindo o motivo da transferência,
tempo de transporte e alterações fisiológicas e eventuais intercorrências que possam ocorrer nesse transporte, ok? Etapas do transporte. A gente tem que se preparar. Vai ser um transporte aéreo, vai ser uma USA, vai ser uma básica. Pensar na transferência e estabilidade pós-transferência, ok? O meio de transporte pode ser cadeira de rodas, maca, ambulância, barcos, né, incubadoras, avião, helicópteros. Então, são diversas possibilidades de transporte desse paciente. E você, profissional, tem que estar qualificado aí com a sua equipe a realizar cada um deles da melhor forma possível, com a equipe treinada aí para qualificar e melhorar a qualidade de saúde desse indivíduo. Não poderia deixar de trazer aqui o tipo de ambulância de transporte, tá? Ambulância A é uma ambulância de transporte decúbito horizontal, sem risco de vida, né? E pode de remoção simples de caráter eletivo. Exemplo eu estou com um paciente para fazer um raio-x aqui na cidade A, que não tem, eu estou encaminhando aqui para a cidade B para fazer esse transporte, é um transporte básico, tá? E que não tenha risco de vida, caráter eletivo, tá? Ambulância tipo B, ambulância de suporte básico do APH, transporte intra-hospitalar, com risco de vida. É indicado em pacientes que correm risco de vida ou ainda não tenha conhecimento médico. Exemplo, a gente vai ligar para o SAMU e vai dizer, ó, o paciente aqui teve um acidente de moto, tal, tá falando, papapá, de repente chega a equipe, e esse cara teve um rebaixamento de Glasgow ali, tá com Glasgow 5, 6, e precisa ser entubado. De repente, era um paciente que estava estável e precisou de atendimento com risco de vida. A ambulância C é um suporte avançado, né, que é o UTI móvel, destinado ao transporte com paciente alto risco de urgência ou emergência ou remoção especial, tá certo? Tipo D, ambulância de resgate em situação de maior complexidade, ou seja, acidente que a gente teve na Fonte Nova aqui, em Salvador, há uns tempos atrás. Chamou primeiro chamado foi para a ambulância básica, não foi? Aí o pessoal da base entendeu que tinha uma complexidade, foi a ambulância B, foi a ambulância A, foi a ambulância B e a ambulância C para o cenário, porque eram vários tipos de vítimas que você não tinha como entender se precisava. Então, podia ser da básica e da avançada ali, para estar realizando esse atendimento a esse incidente que teve aqui em Salvador, que foi incidente com a Fonte Nova, que antes da construção da nova Fonte Nova, eu ainda estudava, eu lembro muito bem disso, que eu ainda assistia a demolição ali daquela estrutura antiga, tá? Ambulância D, resgate em situação de maior complexidade, e se digamos, foi uma ambulância de SAMU, a básica avançada, e precisou tirar algum dos doentes ali em situação de aeronaves, helicópteros, vai chamar o quê? Vai chamar o GRAE, Polícia Militar, aí para estar fazendo esse reforço, para estar atendendo essa necessidade. E não podemos esquecer da tipo F, que são as embarcações, que são atendimento médico por águas, né, via barcos. A fase preparatória ela é muito importante. A gente tem o quê? A comunicação com o local de destino, avaliação da condição clínica do paciente, escolha da equipe e preparação do material. Temos aqui a resolução da CFM, número 1672/2003, que dispõe sobre o transporte intra-hospitalar e dá outras providências. No artigo 2, traz que paciente com risco de vida não pode ser removido sem prévia estabilização do diagnóstico médico. A gente tem que avaliar padrão respiratório, hemodinâmica, medida de urgência específica para cada caso. Se eu pego esse paciente e transporto de qualquer jeito, eu estou, inclusive, aumentando o risco de ter prejuízo e risco de vida para esse paciente. Antes de decidir a remoção de paciente, faz-se necessário contato com o médico receptor do hospital de destino. Tá? Alô, doutor, estou encaminhando aí, estou saindo daqui da cidade de Bonito, eu falo muito bonito pela referência, chegaremos aí em Salvador, pela parte médica, em mais ou menos 1h30, 1h40 de voo, um paciente assim, acessado. Então, tem que ser tudo pensado, né? Passar o caso clínico do médico assistente, avaliar se o paciente está estável e condições de transporte, tá?
pensar em colaborar para a estabilização desse paciente e pensar em que tipo de ambulância de transporte vai ser a D, se vai ser a E ou se vai ser a F, que vai atender a necessidade desse paciente. Verificar a equipe receptiva no local, tá? De destino. E a fase preparatória, a gente tem que chegar no local, ver se o paciente está estável, a área segura, tá? A hemodinâmica desse paciente, ver se tem acesso venoso, ver se tem acesso, se é uma via aérea avançada, se é uma máscara, se está em catéter de O2, se está em máscara de Venturi, não reinalante. Não entubou por quê? Porque não tem profissional capacitado ali, o médico não sabia entubar na unidade, ou tentou e não conseguiu. Vai estabilizar, vai entubar, vai passar catéter, vai passar dreno, vai fazer para estabilizar o paciente, porque pense numa aeronave, no helicóptero super pequeno, que a gente não tem condição de prestar lá no ar, uma assistência tem que pousar, parar para fazer o que tem que fazer com o paciente, tá certo? Então, na fase preparatória, suspeita de lesão cervical, permeabilidade de vias aéreas, a gente tem que pensar em quê? Em necessidade de TOT, checar a fixação, cuff, tá? Se for no aeromédico, a gente tem que retirar o soro fisiológico e tirar o ar, desinflar o ar e substituir por soro fisiológico, tá? Porque se for voar, vai estourar esse cuff lá em cima, tá? Se for ar. E desceu da unidade, desceu da aeronave, chegou na unidade de destino, desinfla, tira o soro fisiológico e retorna a colocar com ar, tá? Pensar em ventilador de transporte, oximetria, capnometria, dreno de tórax, o que é que tem? C, frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria, acesso venoso testado, bomba de fusão testada, droga vasoativa, está usando, vê validade, pede para preparar a outra. Se está usando norafenta, dormonide, pede essa equipe de apoio aí de onde você está, para preparar uma solução extra de cada um. Vai que tem alguma intercorrência, a droga cai, não sei, né? Prepara, leve ali uma droga de cada ali de aporte, tá? Verificar se está utilizando sonda nasointeral, pausar a dieta, nasogástrica, né? Tá verificando onde é que vai coletar. Se for sonda vesical, esvaziar antes do transporte, porque ela pode explodir lá em cima. Evitar a hipotermia, não expor esse paciente a risco, tá? E quando se fala em neonatologia, é um pouco mais complexo. O transporte neonatal deve ser realizado em ambulância tipo D, aeronave ou nave contendo incubadora de transporte de RN, com bateria e ligação de tomadas, né, de veículos de 12 volts, suporte de próprio para cilindro, ar comprimido, controle de temperatura com alarme. Olha, é uma coisa, você tem que ver se essa incubadora está devidamente funcionando, se tem acoplamento de maca fixa, se vai acoplar direitinho na sua ambulância, se tem um respirador neonatal de transporte, e os demais itens têm que ser avaliados para o tamanho adequado de neonatal. Tanto que a gente tem a mochila adulta e a mochila neonatal para esse tipo de transporte aeromédico, né? A gente recebe a gente recebeu aqui um mandato do Estado para a remoção do paciente aí de Feira de Santana, do Hospital da Criança, aqui para o Hospital Geral Roberto Santos, por exemplo. A gente tem que ver e sair com equipe e preparada para transporte neonatal pediátrico e material e equipamentos específicos para neopediatria. Entende que minha mochila de vias aéreas de adulto não vai atender a vias aéreas infantil pediátrica? Quando se fala ainda de legislação, se faz necessário a obtenção de consentimento de termo esclarecido para paciente, né, para paciente neopediátrico, e é importante que na aeronave, no caso do helicóptero e do avião de asa fixa, não, às vezes não tem a possibilidade do acompanhante ir, então tem que garantir que esse acompanhante vá por terra para ir lá assumir depois, por exemplo. Saiu lá de Feira de Santana, não sei, tempo médio de voo aí de helicóptero, rapidinho vai chegar aqui em Salvador. Os pais têm que vir por terra para ir lá assumir, né? Vai caber, ó, piloto, copiloto, médico, enfermeiro e mesmo de equipamento, incubadora dentro de um helicóptero? Não vai. Então, esses pais têm que estar vindo por terra ali, obteve o consentimento, passa a transferência e ver a circunstância aí, ver a documentação, se está devidamente assinada, ver o prontuário, tudo certinho, tá?
Pacientes graves com risco de vida devem ser acompanhados com a equipe treinada, mínimo médico, profissional de enfermagem, motorista e ambulante de suporte avançado devido, tá? Paciente de risco tem que ser acompanhado como usa médico e enfermeiro. E tem que ver, principalmente, o que vai ser cumprido do local de origem, por exemplo, um paciente queimado e, de repente, a unidade lá de origem quer regular logo e, digamos, omite o caso clínico, a equipe de transporte chega lá e contraindica o transporte. Então, tem que ser bem afinado, de fato, o quadro clínico do paciente, para não chegar lá, já pensou, dar uma viagem de balde, sair uma aeronave aqui de Salvador e lá para Itaberaba, por exemplo, ou não sei, eu Ipirá ali, chega lá e dizer assim, o paciente estava lá queimado, não tinha condição nenhuma, estava precisando de reposição sanguínea, estava com hematócito, hemoglobina lá baixíssimo, abaixo de 6, vai fazer o quê? Tem que transfundir o paciente, porque a gente não tem condição de atender o paciente nos riscos que eles necessitam no transporte aeromédico, ok? Rotina da equipe médica vai ser comunicar o local de destino, os contatos, orientar o acompanhante e o paciente antes do transporte, né? Comunicar o nome do paciente, o local de transferência, verificação de leitos, dupla checagem se está esperando mesmo, se tem realmente essa vaga, estabilizar o paciente quando necessário, verificar junto com a equipe a checagem de material e equipamentos para o transporte, a equipe de transporte, ok? Pensar nas adversidades do paciente, a apneia, a hipóxia, parada cardiorrespiratória, arritmia, ritmo de queda, se esse paciente é hipertenso, se tem taquicardia ou bradicardia, taquipneia ou bradipneia, tem risco de sangramento, tem agitação, o que é que esse paciente tem, ok? E o Doppler, que é pensar em deslocamento, obstrução, pneumotórax, equipamento. E não esquecer, o transporte seguro e a antecipação de problemas, obedecer às etapas e às questões legais, vai fazer com que você, profissional de transporte, tenha uma, digamos assim, um respaldo melhor para estar acompanhando esse paciente. Então, observar o equipamento de transporte, a ambulância, equipamentos e material, verificar o local de destino para ver se está tudo certo. Já pensou se tiver algum erro aí, chegar lá, o leito está ocupado e não poder? Como eu digo, a equipe que trouxe não leva de volta, tá? Então tem que estar tudo certinho e alinhado. Vamos dar uma pausa aqui, tomar uma água, tomar um café e já já a gente volta aí com a segunda parte aí de transporte seguro aí de pacientes graves. Tchau, tchau.